Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, como já informamos aqui, hoje conosco a presença do deputado federal Eduardo Cury, pelo PSDB. Deputado, mais uma vez, bom dia, seja bem-vindo aqui ao Jornal da Manhã. Faz tempo que você não vem aqui, hein? Bom dia, Clemente, bom dia, Sena. Bom dia, William, aí, né? Tá bem-vindo. Obrigado. Eloy, um prazer estar com vocês e todos os ouvintes aqui da Jovem Pan. Deputado, eu tô aqui lotado de coisa aqui para te perguntar sobre aumento dos combustíveis, janela partidária, federação partidária, nova concessão da viaduta, Brasília, derrubado o veto do presidente da República. Começar por onde, hein? É tanta informação interessante que fica até na dúvida começar por onde, né? Posso começar mandando um abraço para um ouvinte seu aqui, não? Claro, fica à vontade. O Ailton, meu professor, Ailton San Juliano, ouvinte de vocês, mandou aqui uma mensagem. Ele foi meu professor da faculdade de contabilidade e eu gostava muito, por quê? Porque eu no ensino médio, eu fiz o ensino médio e ensino técnico de contabilidade. Então eu cheguei na faculdade, eu já era técnico de contabilidade. Cheguei lá, ele era meu professor de contabilidade, na engenharia, né? Eu fui na engenharia mecânica. E o professor Ailton, ele era da Embraer. Grandes lembranças dele, ele é um ouvinte assíduo de vocês. Amigo aí, né? Nosso aqui um abração. E hoje ele é professor na Unip também. Continua professor universitário, cidadão de Jacareí. Exatamente. E atuou também ainda em contabilidade, viu? Ah, é? Tá nativa. Bacana. Um grande abraço ao Ailton, meu professor, muito querido. Grandes lembranças dele, dessa fase. Deputado, vou começar aqui pela vai ou não vai para o PSD. Não, essa discussão agora, toda. A hora é agora, né? Na verdade, o Brasil todo, houve explicar um pouco para as pessoas, política é uma coisa chata, mas talvez alguns ouvintes nossos queiram saber. Vai haver uma grande mudança no arranjo partidário brasileiro que nunca aconteceu. Como acabaram as coligações para eleição proporcional, ou seja, não tem mais coligação para vereador, para deputado, né? Explica para o ouvinte o que é coligação. Coligação é quando dois partidos se juntam, né? Você não tem candidato suficiente e aí você se junta com dois ou mais ou dois só? Dois ou mais, né? Tá. Isso era absolutamente regra, né? Ou seja, era muito difícil um partido sair sozinho, né? Então, ele pegava e se coligava. Então, partidos pequenos não tinham candidato, só tinha um candidato, ele se coligava e tinha chance de se eleger. Isso está proibido pela legislação, não pode mais. Então, é o seguinte, ou você monta uma chapa completa de deputados, e é muito difícil você ter 30, 40, 50 candidatos de uma chapa, ou você está fora do jogo. Isso vai fazer com que haja uma mega migração, ou seja, as pessoas, os deputados, os candidatos vão mudar de partido com uma forma como nunca aconteceu na história recente da democracia, principalmente depois do fim do regime militar. Então, existe uma janela no qual os deputados podem trocar de partido sem perder o mandato, que começou agora, acho dia 1º, se eu não me engano, e vai até o dia 1º de abril. Pode trocar. Mas mesmo quem não tem mandato, vai ter uma mega migração também. Por quê? Porque as pessoas vão olhar o seguinte, um candidato fala, eu tenho vontade de me eleger. A grande maioria de partidos não vai conseguir eleger deputados, mesmo que esse cara tenha muito voto. Porque ele vai ter muito voto e chama morrer na praia. O partido não consegue atingir o coeficiente eleitoral. Então, dou um exemplo para vocês. Um partido para eleger um deputado precisa aqui em São Paulo precisa em torno de 330, 340 mil votos, tá? O partido. Tá. Se o candidato tiver, um candidato só, ele tiver 320 mil votos, não será eleito, e que pese ter uma votação absolutamente astronômica. Então, isso vai fazer uma mega migração de candidatos para partidos. Infelizmente, isso não se dará por afinidade ideológica. Eduardo, esses caras estão mudando? Não, por absoluta sobrevivência, ou seja, quem quer disputar uma eleição com chance e tem voto, terá que buscar um partido que tenha chance. Então, os partidos pequenos só têm uma alternativa. Ou eles fazem uma federação, ou eles serão extintos, porque também após essa eleição começa a valer a cláusula de barreira de desempenho, que é uma excelente lei que nós aprovamos alguns anos atrás, que diz o seguinte: o partido tem que ter um percentual mínimo, 1,5% de votos em todo o Brasil, e eleger deputados em 9 estados para poder ter acesso a fundo partidário, tempo de televisão, senão, em tese, esse partido vai para a segunda classe e vai ser extinto. Então, existe uma corrida desses partidos para preencher. E não é fácil você eleger deputado em 9 estados, hein? Não é fácil. Poucos partidos conseguirão fazer isso. Então, esses deputados estão já buscando migrar para partidos que tenham chance. Isso não aconteceu na eleição passada. A tua pergunta tem a ver um pouco pela decisão do Felício de se colocar como candidato a governador, né, pelo PSD. Isso. E aí, logicamente, para ser candidato a governador, ele teve que trocar de partido, porque do PSDB, o PSDB tem governador hoje, né, e vai ter candidato a governador. Então, que é o Rodrigo Garcia. O Rodrigo Garcia deve ser o candidato, né, ou seja, deve assumir o governo agora dia 1º, com a renúncia do governador João Dória.
E aí é obrigatória essa renúncia, né? Oi? Obrigatória essa renúncia, né? Se ele quiser ser candidato, ele tem que renunciar. A presidência, ele tem que renunciar ao mandato. Exato. E aí, a governadora... Mas isso é normal do jogo, porque o último ano é assim que funcionava antes também. No último ano, em abril, todos se posicionam, trocam de partido, ou se afastam do mandato para ser candidato, né? Então, houve existe essa insegurança, essa questão ainda a ser resolvida, e mais uma ainda, que é essa que pega para todo mundo. Quem serão os candidatos a presidente? Isso não está muito claro ainda. A minha tese é o seguinte: existe um excesso de candidatos a presidente, muitos deles sem chances, né? Sem chances, e a hora da onça beber água, você vai ver realmente quem é candidato de verdade e quem que está aí para brincar, né? Eu acho que os candidatos, tirando Lula e Bolsonaro, que estão aí no jogo e são candidatos com percentual alto nas pesquisas, eu acho que todos os outros candidatos desse centro, eu acho que vai ter que enxugar para 1 ou 2 candidaturas só, por absoluta falta de voto, pela absoluta falta de chance, né? Mas vamos lá, temos hoje aqui praticamente o Lula, o Bolsonaro, o Eduardo Leite, que é do seu partido, também o João Dória, quem mais, hein? Aí você tem o Moro, tem o Ciro Gomes, que não é do centro, mas tá ali, vou chamar, no blocão, né? No blocão. Mas ele não, o Ciro é um candidato mais assim, digamos assim, radical, assim, né? É ele só, né? Mas você tem esse candidato do centro, você tem o Moro, você tem o governador de São Paulo, tô falando pré-candidatos, né? Candidato, todo mundo só vai ser oficialmente em junho. Você tem o Moro, você tem o governador de São Paulo, se renunciar agora dia 1º, você tem a Simone Tebet do MDB, uma senadora, uma excelente candidata, você tem o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, você tem... Aí você tem o candidato do Novo, né? O Felipe Dávila. Tudo isso aí, então fica com 2, a tendência fica 2 ou 3. Eu acho difícil, porque não tem voto para tudo isso, né? Você vai ter que concentrar. Se realmente quiser que esses candidatos do centro tenham uma chance, na minha humilde opinião, vai ter que canalizar para um candidato só, né? Um candidato ou candidata, né? Aliás, o Rodrigo Pacheco já abriu mão da candidatura dele. Eu esqueci do Rodrigo Pacheco, porque candidato. Na verdade, ele nunca foi. Ele era candidato, todo mundo sabia já que... Você imagina o seguinte, entre nós aqui, presidente da Câmara e presidente do Senado, né, é a coisa mais odiada que tem pela população, que parece ser uma função importante e tal, mas a população não vê não vê com tantos bons olhos, não só aqui, em qualquer país do poder executivo, que tem presidente. No parlamentarismo, não. Então, por exemplo, você vê algum país que é presidencialista, que sai algum presidente que foi presidente da Câmara ou do Congresso, não sai, né? Tem jeito, né? Aqui, por exemplo, no Brasil, né? Não tem. Você teve o Michel Temer, mas ele foi de vice, ele foi de carona, né? Ele não foi eleito com voto. Então, não é uma boa plataforma. Por mais que seja correto, honesto, não é uma boa plataforma você chegar para o eleitor e falar assim: olha, eu sou presidente da Câmara, quero ser presidente da República. Por quê? Porque existe muito desgaste, né? Naquela posição. Ou seja, dançou, né? Eu não acho que seja, né, um bom candidato. Eu não estou falando na pessoa, assim, não é uma crítica à pessoa. Eu não acho que a pessoa que esteja sentada, a presidente do Senado, presidente da Câmara, seja um bom candidato. A história mostra isso, né? A história mostra isso, né? Mostra isso. Você pode olhar na sua história, vieram do Executivo, ou pessoas, por exemplo, como o Bolsonaro, que foi uma exceção, né? Ele era um parlamentar, digamos assim, meio que baixo clero, e ele correu por fora e chegou, mas ele não era presidente da Câmara, está entendendo? Porque você, ao ser presidente da Câmara, você assume um desgaste enorme e a população não gosta disso. Eu deixo chamar aqui o intervalo aqui, deputado, mas antes quero ver a sua resposta. Você vai ou não vai para o PSD? Não, olha, a minha tendência eu estou no PSDB desde a sua fundação, eu vou aguardar, na verdade, as candidaturas a presidente. Eu quero saber, porque, veja bem, diferentemente de algumas pessoas, a grande maioria olha o seu próprio umbigo. Não importa, o cara fala assim, não importa o partido, importa eu. Eu não consigo ficar num grupo político, qualquer que seja, se eu não estiver confortável com o candidato a presidente, com o candidato a governador. Eu não me sinto confortável. Eduardo, mas mesmo que tenha risco para a sua eleição, mesmo que tenha risco para a minha eleição, eu não vou para a rua defender um candidato a presidente que eu não acredito. Ou não vou para a rua defender um candidato a governador que eu não acredito. Eu não sou assim, né? Então tem muita gente amigos meus falando: Eduardo, eu tô indo lá na chapa do bloco do Lula. Mas eu falei: mas cara, você odeia o Lula? Mas lá tem um partido lá que eu me elejo. Eu tenho outro que eu falo assim: Eduardo, eu tô lá no bloco do Bolsonaro. Eu falei: mas cara, mas você só xingou o Bolsonaro aqui 4 anos. Não, mas lá eu vou me eleger porque lá eu não sou assim. Eu, quando faço política, eu tenho que estar mais ou menos confortável. É óbvio que vai ser impossível, dado a bagunça partidária que está o Brasil hoje, você falar assim: Eduardo, então quer dizer o seguinte, eu estar num bloco no qual o candidato a presidente vai ser a última bolachinha do pacote, o candidato a governador vai ser perfeito, o candidato a meu senador, não, isso não vai existir. Alguma coisa nós vamos ter que ir ali falar: vou ter que aguentar esse cara aí. Mas pelo menos eu ir para a rua
de cabeça erguida, entendeu? Então isso para mim é importante. E esse quadro, Clemente, só vai definir dia 31 desse março. Por quê? Vai ter uma grande movimentação, inclusive de candidatos a presidente. Eu acho que vai ter mudança por aí. Define agora, 31 de março, é isso? Sim, porque é o prazo final, ou seja, quem é candidato a presidente vai ter que renunciar aos seus cargos, não tem saída. Então, nesse momento você não sabe o que vai fazer ainda, aguardar até o dia 31 de março. Eu estou tranquilo, por exemplo, eu tenho o meu trabalho, né? Meu trabalho, quem me acompanha conhece o meu trabalho. Eu não mudei como pessoa. Vocês estão aqui há muitos anos, eu não mudei como pessoa. Eu tenho meus defeitos, os reconheço e procuro mudar a cada dia, mas eu não mudei meu trabalho. Então, eu não vou mudar a partir do dia 1º. O que pode mudar é o quadro político. E aí, dentro do quadro político, eu vou me posicionar, tá certo? Entendi. Agora, eu não vou estar, vou ser sincero para você, não quero estar no lugar onde, por exemplo, eu não acredito num candidato a presidente, entendeu? Eu não vou pra rua com um candidato a presidente que eu não acredito. Então eu quero ter esse quadro claro, mas eu digo para você, eu acho que vai ter grandes mudanças proximamente aí. Se fosse para definir agora, deputado, em quem você não acreditaria para a presidência da República? Olha, é uma questão muito pessoal, né? Claro. Eu acho que dois casos, o presidente Bolsonaro, eu acho que ele não tem aptidão para a presidência. Eu acho que ele não tem jeito para presidente, eu acho que ele não devia estar lá. Eu acho que a contribuição que ele podia ter dado era uma outra, tá? E também acho, Eduardo, então você quer que volte o Lula? Deus me livre, tá certo? Não é por causa que eu discordo do presidente Bolsonaro que na verdade eu vou querer voltar com toda a corrupção que a gente viu no Brasil. Então, mas o Alckmin vai ser candidato a vice dele. Olha, o Alckmin é uma pessoa, nós temos um grande respeito por ele, ele é aqui do Vale, de Pindamonhangaba. Eu votei nele na última eleição, no primeiro turno. É do partido, exatamente. Né? Mas acho que ele está cometendo um grande erro. Entendi. Né? Eu acho, respeito a história dele. Ele para mim, na minha opinião, ele não deixou de ser honesto por se ele tomar essa decisão, né? Não muda, né? Mas acho que ele está cometendo um grande erro, porque é o seguinte: água e óleo não se misturam, né? Agora, é difícil, viu? Eu não tô... Tem uma coisa, viu, Clemente, que eu brinco da rede social, é o seguinte: você tem hoje na rede social um monte de gente que toma conta da vida dos outros, né? Sim. Você está cheio de fiscal da vida alheia, né? Eu tava agora, né, no meu trabalho, que eu percorro as cidades do Vale, aí vai tirar foto, fazer selfie, as pessoas vão fazer selfie, eu tenho que perguntar para elas: você quer com máscara ou sem máscara? Sim. Por quê? Não é por causa da pessoa que é simpática comigo, é o fiscal da vida alheia, entendeu? Aí sai uma foto minha com máscara, o cara manda um embaixo aí: por que você tá de máscara? Né? Aí se eu tiro a foto sem máscara, Eduardo, por que você tá sem máscara? Ou seja, hoje tem a fiscal da máscara alheia, entendeu? Entendi. Tá certo? Ou seja, então tem muito isso. Eu procuro na política, mesmo que quem eu sou adversário, criticar os seus atos e não a pessoa. Entendi. Tá claro? Não separar a pessoa. As coisas, né? Separar as coisas, tá? Então, eu acho que o ato do Alckmin, um erro, tá? Porque o Lula patrocinou o maior esquema de corrupção da história do Brasil. E ele não mudou. Porque ele não pediu desculpa, ele não falou o seguinte: olha, não fui eu. Ele podia ter falado: não fui eu, foi o Zé Dirceu, né? Foi só o Zé Dirceu com toda a corriola aqui. Não, ele disse que não teve, e todo mundo sabe que teve. Então, na minha opinião, isso não o credencia para querer liderar o país, tá certo? Agora, essa é uma opinião pessoal minha. Na devida hora, eu espero que a gente tenha uma alternativa de candidaturas para que a gente para que tenha uma saída para essa situação. Essa é uma posição pessoal minha. Agora, o meu mandato de deputado não muda. Eu continuo defendendo a nossa região. Eu sou um dos poucos que, obviamente, porque você tem muito hoje candidato de internet, que eu falo, né? Candidato de internet é aquele cara perfeito, você nunca viu ele nunca entrou em São José, não sabe onde fica Jacareí, né? Se falar Santa Branca para ele, cidade de Santa Branca, ele acha que é em Portugal, tá certo ou não? E é o seguinte, e ele entra na internet e ele é o candidato perfeito. E as pessoas, às vezes, depositam confiança nesses candidatos. E eles, na verdade, não ajudam a nossa região. Depositam e elegem, né? Elegem. E, na verdade, eles não sabem, então, a banana. Ou seja, eles pegam os recursos deles, que eles têm direito, como eu tenho, levam para outras regiões, né? Ou, na verdade, para projetos de amigos deles. E na internet, ninguém, todo mundo é perfeito, né? Ninguém vai postar que é desonesto na internet, né? Então na internet é fácil. Já pra gente, eu e outros candidatos são daqui do Vale, eu moro aqui, né? As pessoas me encontram no supermercado. Então, se por exemplo eu fizer uma coisa errada, né, eu tenho que mudar de cidade, porque eu não consigo andar mais na minha cidade. Graças a Deus eu não fiz isso. Então, eu continuo, independente da candidatura presidente a governador, eu continuo a mesma pessoa que eu sou. Com os meus defeitos, acho que eu preciso corrigir, mas trabalhando pela nossa região. Do Federal, Eduardo Cury, do PSDB. Deputado, concessão aí, a nova concessão da Via Dutra, que teve um importante papel junto a você, ao prefeito Felício, e realmente muita coisa que estava no projeto foi mudada porque vocês viram a importância do Vale do Paraíba nessa mudança agora, né? Pergunto,
já assumiu a nova empresa aí, que é a CCR, mas com uma outra razão social. E Jacareí, por exemplo, ali no pedágio de Jacareí, os moradores do condomínio Lagoinha tinham um cadastro que eles não pagavam para dar, especial. E agora parece que caiu isso, né? Eles vão ter que pagar, ou existe uma possibilidade de mudar isso, deputado? Não, nós temos que brigar para isso. Eu explicar para as pessoas. Os moradores do condomínio Lagoinha, bairro Lagoinha, que é passando o pedágio indo São Paulo do lado direito, a concessionária, e não por lei, o edital, a concessão não previa isso. A concessionária, de modo deliberado, ou seja, ela achou que era melhor dar essa isenção. É em torno de 500 moradores, mas na verdade na prática eram 200 que usavam semanalmente o trecho com a isenção de pedágio. Sim. Isso não é incomum, não tem em todo lugar, mas em alguns lugares do Brasil tem. Como agora mudou a ter uma nova concessão, uma nova empresa, em que pede ser a mesma empresa, mas uma nova razão social, porque o contrato assim exige, a empresa falou, olha, o novo contrato não está previsto no contrato, eu não posso dar. Eu pedi uma reunião com o diretor, com o diretor, com a diretoria, fiz essa reunião na semana passada, e eles colocaram, olha, Eduardo, a gente entende que mudou, que ele já tem uma saída, né? E não haveria necessidade. O problema, é óbvio que tem saída, o problema é que a volta que os moradores do Lagoinha têm que dar é muito grande. Sim. Eles têm que ir lá e pegar a antiga Dom Pedro, né? Que, né Pega Dom Pedro e passa lá pela Lucas Nogueira Garcês e acessa pelo centro de cidade. A volta é grande. Enorme. É uma estrada precária, tá certo? E eles têm o dia a dia deles. Então, o que eu falei? Inclusive eu falei, eu não pude estar no evento da assinatura. Mas eu falei com o ministro Tarcísio, porque eu tinha falado com o ministro Tarcísio várias vezes durante o processo de concessão, ele ajudou bastante a corrigir o edital das obras que nós ganhamos aqui na nossa região, e eu falei para ele, ministro, tem 2 problemas, né, que o senhor vai enfrentar. Primeiro, o condomínio Lagoinha, isso ele falou, Eduardo, isso acho que dá pra gente ver uma saída, tá? Então nós estamos tratando com a NTT para ela dar uma ordem para a concessionária e dar o ok para que isso coloque. Uma vez ela dando o benefício, isso entra no equilíbrio financeiro. E como tem uma margem muito grande de investimentos, isso pode ser feito sem mexer na tarifa do pedágio, tá? E o segundo ponto é um melhor equilíbrio do desconto dos pedágios, tá? No desconto médio, essa nova concessão deu um desconto médio na tarifa do pedágio, ou seja, quem vai de São Paulo ao Rio de Janeiro vai pagar menos do que pagava antes, tá claro? Só que isso foi distribuído pelas praças de pedágio de forma diferenciada. Então, por exemplo, a praça de Jacareí não houve redução, tá claro? Sim. Então, o nosso pleito é que seja aplicado também uma redução na praça de Jacareí. Por quê? Porque quem roda só esse trechinho não teria o benefício, tá claro? Pessoal, não vai ter aumento, tá? Vou deixar para que até dos ouvindo, não vai ter aumento. Mas já que houve redução, por exemplo, nas praças do Rio de Janeiro, chegaram a ter 18% de redução. Uma redução praça, boa, gente, né? quando eu falo praça, é um pedágio, um pedágio, né? Aquele predinho do pedágio. Então, houve 18%. O que a gente queria? Podia reequilibrar isso. Também dar esse desconto para nós aqui. Não estou falando, eu falei da Praça de Jacareí, tem a praça também aqui de Guararema, né? Sim. Tem Arujá. Eu estou falando todas no trecho que é a nossa obrigação brigar aqui, né, Clemente? Que nós circulamos. Tem o preço de Pinda, né? De Pindamonhangaba. Eu acho que Pinda teve uma pequena redução, se eu não me engano, tá certo? Então, são os trechos. Não é Pinda, é Roseira, né? Roseira, perfeito. Roseira. Perfeito, é Roseira. É Roseira. Está entre Roseira e Moreira César, que é um subdistrito de Pinda, mas na verdade é Roseira, você tem razão. Então, são esses 2 pleitos que eu fiz ao ministro, eu falei com ele, inclusive, antes da cerimônia, eu fui justificar ele, eu tive uma reunião, eu estava em Barcelona com uma reunião de Ciência e Tecnologia do 5G com o ministro, colega dele, o ministro Marcos Pontes, e eu não pude estar nessa reunião, era uma reunião que tinha me comprometido com o pessoal de Barcelona já 6 meses atrás, e eu falei para ele que eu não podia estar, falei com ele antes da cerimônia, e ele falou, Eduardo, nós vamos atrás disso, né? Nós vamos correr atrás disso. O Isaías, prefeito de Jacareí, tá uma sarna no meu, foi ele que me trouxe o problema, né? Eu não sabia, e eu fiz imediatamente, eu pedi uma reunião com eu falo Nova Adulta, mas na verdade tem um outro nome agora, a concessionária, né? A concessionária, exato. Rio SP. E eles falaram o seguinte, Eduardo, nós não temos nada contra, desde que a NTT, né, que está ligado ao Ministério dos Transportes, dê anuência para isso. Eu acho que nós temos uma saída porque é um número muito pequeno. Se a gente estivesse falando, por exemplo, em 10 mil usuários, e aí o bicho vai pegar porque todo lugar, toda cidade ia querer o mesmo benefício, tá? Eu acho que é mais barato você dar a isenção
do que fazer o investimento nas obras para criar um acesso mais, entendeu? É mais barato durante todo o período da concessão somar o número de viagens que eles passam, porque veja bem, não é todo dia que o morador passa ali também. Sim. Tem um dia que ele vai para outro lado, não vai pagar pedágio, tá claro? Então, não é todo dia. Então, eu estou em cima desse assunto, nós cobrimos agora, né? Porque na verdade foi assim que a concessionária assumiu, ela tomou a decisão e já falou: olha, eu sou uma nova concessionária. Quem deu foi a concessionária anterior. Eu estou começando o jogo zerado, né? Falei, tá bom, então, para começar, nós estamos pedindo. Falei assim, o pleito do deputado está aqui, nós vamos brigar por isso. Na verdade, vou falar a verdade, não era tão nova assim, porque praticamente é a mesma empresa, né? Só mudou a razão social, né? Mudou a razão social. Que incluíram, na verdade, foi de todo o contrato, foi o único ponto que eu discordei. Incluíram a Rio Santos no nosso contrato, isso, né? Então tem o trecho da Rio Santos, pequeno trecho, que é a saída do Rio de Janeiro até Angra dos Reis, né? Eu fui contra isso, mas foi uma decisão do governo, porque na verdade o nosso pedágio vai subsidiar lá. Então todo mundo aqui vai pagar um pouquinho a mais, né? Vamos lá, gente, vai ter redução no pedágio, eu estou dizendo, mas podia ter uma redução maior ainda se nós não incluíssemos a Rio Santos. Então nós aqui vamos pagar para bancar as obras da Rio Santos. Mas é importante, vou falar da coisa boa. Nós vamos ter melhoria no retão de Jacareí, ali na saída do Atacadão, tá certo? Terceira faixa, marginais. Todas as São José dos Campos, em todo o trecho urbano, vão ter marginais, ainda onde não tem, né? Retão de Taubaté, marginais, ou seja, que estão pontos hoje que quem vai de manhã cedo, a saída de Jacareí toda aqui, a saída de Jacareí de Getúlio Vargas todo dia aqui, trava tudo. Trava tudo, ou seja, e por quê? Porque mas a duta trava. Estarão interligadas Jacareí com São José com vai interligar. Caçapava, vai direto sem não, vamos acessar lá. A viaduto ou não? Não, vamos lá. Caçapava não são todos os trechos, só o trecho urbano, tá? Então, no primeiro momento, só o trecho urbano. Então não vai ter, por exemplo, não vai de São José a Caçapava com marginais. Vai até a divisa, depois aonde... Resumindo o seguinte, gente, aonde tem congestionamento vai ter marginal ou terceira faixa. Isso que é importante, tá? E elas serão feitas o importante, dos 5 primeiros anos, tá? Isso que é importante para nós, porque o contrato de 30 anos tem obras que vai acontecer daqui a 30 anos. Nós brigamos porque as nossas obras, aonde já existe congestionamento, nos primeiros anos. E o último dado, para não ser importante, vai entrar o Free Flow. Free Flow, o que que é? Paga por trecho. Paga por trecho, é um chip do carro, né? Que nem um sem parar da vida, no qual você vai pagar. Se você anda 1 quilômetro, você vai pagar alguns centavos. E se você vai andar a trecho todo, você passa a tarifa cheia. Então, vai ser implantado paulatinamente, mas isso também é um grande avanço, porque nós que temos uma praça em Jacareí somos penalizados. Sim, não tenho dúvida. Exatamente. O nosso deputado federal, Eduardo Cordeiro, eu me lembro quando você era prefeito de São José dos Campos, você vinha para cá, você pegava uma caneta, um papelzinho, anotava todas as perguntas, 3, 4 de uma vez só. Vamos fazer isso aqui hoje também, porque realmente o número de perguntas você é muito grande. Então tem que a derrubada do veto presidencial lá do mês, também tem o aumento de combustíveis. Estamos falando também, né, Eloy, sobre asfalto lá na região lá de Jacareí, ligando a cidade de Salvador também a Carvalho Pinto, enfim, né? Perguntas é o que não falta. Legal, é importantíssimo essa ligação cidade de Salvador até Carvalho Pinto. Nós temos que brigar novos acessos para Carvalho Pinto. Eu já sabia disso, estou trabalhando nesse sentido. Ontem, 2 importantes votações, de fazer muito tempo de votação importante que ajudasse o povo. Nós votamos a derrubada do veto presidencial do Refis. O Refis das micro e pequenas chama HELP, tá? O que é, gente? E que eram 16 milhões de empresários, né? Micro e pequenos empreendedores estavam em situação irregular e iam sair do regime simplificado porque não conseguiam pagar ou parcelar suas dívidas. Sim. Foi aprovado isso ontem, então agora até o dia 30 do mês que vem pode fazer a opção do reparcelamento e com isso se regularizar, né? É uma medida muito importante. Uma outra também, um outro veto... Só um gancho, isso aí vai beneficiar 16 milhões de empresários, né? Eu vi alguma coisa nesse sentido aí. Exatamente. É muita 417 gente, mil estão em situação... tiveram faturamento... 70% teve o faturamento de 2021 menor que 2020, ou seja, a pandemia. Então, situação irregular. O que acontece? O governo fica querendo cobrar, o governo todos, né? Cobrar, ele não tem condição de pagar, porque já não teve o que caiu o faturamento. Então, se você não der uma possibilidade para ele parcelar isso, ele vai ficar irregular, né? Então, aprovou. O governo, o presidente vetou essa lei, se arrependeu do veto e depois orientou a sua própria bancada, falou, pode derrubar meu veto porque estava errado e precisava do refinanciamento. E o importante, algumas pessoas falam, Eduardo, mas eu paguei em dia, sou prejudicado. Vocês aprovam uma lei que, na verdade, era mais vantagem não pagar. Não. Quem pagou em dia continua pagando menos do que em refinanciamento. O refinanciamento diminui juros e multas, mas não diminui o principal. Então, quem pagou em dia vai pagar menos impostos do que quem assumiu o refinanciamento. Então, é importante isso. Você não foi feito de bobo, tá? Quem pagou em dia. Isso é uma ajuda para diminuir juros e multas e permitir o parcelamento daquele que não tem condição de tocar a vida dele sem isso. O asfalto lá, deputado em Jacareí, lá, Cidade de Salvador com a Carvalho Pinto. Na verdade é uma ligação, né? É uma ligação importante. Aliás,
Faz tempo, hein? Exatamente. Eu consegui vários recursos para asfaltamento no vale todo agora, aí tá chegando para várias vicinais. Nós temos um problema que é o acesso a Carvalho Pinto, ou seja, ela é uma estrada padrão classe de fechado, ou seja, ela não permite acesso de qualquer jeito, tá? Tanto é que o Felício está trabalhando, estou trabalhando junto com ele, um acesso na estrada do Campo de São José, um acesso novo para Carvalho Pinto, tá? E não é fácil, porque ela foi projetada para ter poucos acessos, ou na verdade um acesso por cidade. Seria uma autoestrada, né? É uma autoestrada. Você entende por quê? Se você fizer muitos acessos, o cara entra no acesso e sai no outro. Sim. E o que acontece? Ele acaba congestionando a estrada, como é a Dutra. Então, existe uma negociação a ser feita e existe também os recursos. O recurso eu estou conseguindo para isso. O Isaías tá me cobrando isso bastante e eu tenho certeza que nós vamos conseguir no médio prazo isso. Aumento de combustíveis. Uma tragédia, infelizmente agora não há o que fazer, porque é o efeito da guerra, o barril de petróleo subiu, foi lá para Conchinchina, e é uma tragédia. O que mais dói é a seguinte coisa: eu posso diminuir um pouco, andar um pouco menos de carro, tá certo? Qualquer um de nós. Só que assim, nós temos milhares de irmãos nossos que tem que trabalhar de motoboy todo dia, entregador, você tem os caminhoneiros que precisam ir para a rua todo dia. Aliás, deputado, tive hoje no posto de gasolina, perguntei para um frentista lá, por gentileza, aliás, eu fiz até um levantamento de valores, né? Eu achava que ia bater R$7,50, R$8 o litro aqui na região. Não, tá R$6,34 a média. Ontem tava R$5,89 e hoje está R$6,34 num posto que eu vi hoje pela manhã. Eu falei, Clemente, o problema é o seguinte, não é tanto o carro de passeio, sim os caminhões. Tem caminhão que carrega 1.200 litros de combustível. Então, só no diesel foi 80% de aumento, tá? Perdão, 80 centavos por litro. Por litro. 1.000 litros, nós estamos falando R$800. Sim. R$800, ele não vai tirar às vezes do frete dele, você tá entendendo? Então, qual a questão? Ele não consegue passar pro frete dele. Por quê? Quem compra o frete dele também não consegue pagar R$800 a mais. Então, você acredita que haverá subsídio para o combustível no Brasil? Qual o problema? É muito dinheiro, entendeu? Então, nós não estamos falando, é um subsídio que você faz com uma coisa específica. Olha, vou dar um subsídio para uma cadeira, para um cadeirante e tal. Não, é muito, porque todo o Brasil está rodando. Então, esse subsídio significaria uma quantidade de dinheiro que precisaria parar a educação ou parar a saúde. Então, não é fácil essa equação. O que tem que fazer, na verdade, nós vamos ter que rever o nosso modelo de transporte, nós vamos ter que usar alternativas que utilizem menos combustível e deixar, na verdade, para quem realmente precisa. Transporte de alimentação, né? Uma série de coisas. Não é uma situação fácil, nós temos uma guerra acontecendo, o Putin invadiu a Ucrânia, o barril de petróleo subiu 50%, sei lá, 30%, 40%, e isso está afetando todos nós. Vamos torcer para essa guerra acabar o mais rápido possível e ter uma queda e compensar isso tudo. Mas até lá nós vamos passar momentos difíceis, viu, pessoal? Momentos difíceis, e eu não estou vendo saída para isso, tá? Deputado, você está convocado para voltar o mais rápido possível para cá, porque a sua vinda aqui realmente a coisa pega, viu? Eu quero, inclusive, te agradecer porque o Jornal da Manhã completou este ano, em março, 12 anos, graças a você. Muito obrigado. Obrigado a vocês, um abraço a todos, Jornal da Manhã. Você era prefeito da cidade, né? Quando eu era prefeito aqui. Um prazer bater um papo com vocês. Muito obrigado aos ouvintes que nos acompanharam. Tem um ouvinte que diz o seguinte: queria que fosse até meio-dia e tirasse as propagandas, né? Pessoal, se tirar as propagandas, a gente não paga. Jornal. Como é que vai manter esse jornalista daqui? Eles têm que comer também. Abraço, deputado. Obrigado, hein? Valeu, um abração a todos.